você já ouviu falar da personagem Dory, da animação Procurando Nemo? Você lembra do que ela sofria? Bem, vou te recordar. É que eu sofro de perda de memória recente. Será que temos sido a Dory no nosso dia a dia? Não lembramos o que a gente fez ontem, com as pessoas que a gente saiu, que comida que a gente comeu no almoço ou na janta, no café da manhã? Se você tem um problema de memória, vem comigo que te darei algumas dicas para melhorar ainda hoje a sua memória. Olá pessoal, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje a gente vai estar falando de um dos assuntos que a gente sofre muito, que é memória. E para isso eu trouxe o livro Sem Limites do autor Jim Kwik, que é um autor super reconhecido nessa área de memorização. Então, se você quiser se aprofundar ainda mais sobre memória, gravei uma playlist aqui no nosso canal do livro Sem Limites, que vai ajudar e complementar o seu conhecimento e aprimoramento da memória. Mas, antes disso, já peço que deixe o like, deixe nos comentários, se inscreva aqui no canal, para que você saiba que semanalmente a gente está lançando vídeo para vocês e também saber que você curte vídeos como esse, que eu relaciono livros e animações, como vocês puderam ver, que é Dory. Vamos entender um pouquinho como que a gente pode melhorar a memória e como que a Dory está tão presente no nosso dia a dia? Então, vamos acompanhar o mapa mental que eu produzi para sintetizar tudo que tem no livro e relacionar com a animação Procurando Nemo e Procurando Dory. Bem, pessoal, como vocês podem ver aí, eu desenvolvi esse mapinha mental em 7 pilares que irão ajudar basicamente vocês. Mas já coloquei aqui, para quem não conhece a personagem Dory, a fotinha dela aqui, que representa quem é a personagem Dory. Ela sofria de perda de memória recente e ela é uma personagem que representa muito a gente hoje em dia, porque a gente não lembra o que a gente comeu no almoço, se a gente vai na janta, a gente não lembra o nome das pessoas. E a memória é um dos fatores chaves para o nosso desenvolvimento, e quanto mais a gente retém informação de qualidade, maior nosso desenvolvimento. Até complementa com uma aula que a gente teve sobre ler melhor e como que a gente retém essa informação. Essa aula vai ajudar muito nessa parte informacional. Então vamos para o nosso primeiro tópico para a gente entender como que a gente pode melhorar a nossa memória. Você pode estar se perguntando, por que, Giovana, é essencial melhorar a memória? O que o autor responde para isso? Existem 5 fatores que são essenciais para a gente, porque que a memória é importante. Primeiro, a memorização é a disciplina para a mente, ou seja, até se relacionando com a nossa aula de disciplina, se você quiser conferir quais são os passos para a gente se tornar mais disciplinado, clique aqui no card para você acompanhar. Mas, voltando aqui. Não pode sempre procurar no Google. A gente vive numa era que tudo a gente dá uma googlada, como que fala. Mas existem momentos na nossa vida, por exemplo, provas, situações que você está conversando com a pessoa, que você não vai procurar no Google. Então precisa você ter um reservatório mental e saber quais são as informações que você lembra ou que você decorou e a informação se foi. Então saiba que nem sempre você vai ter o Google e que quando você tem na memória, você está exercitando informações que estão dentro da sua mente. Terceiro, a memorização cria o repertório daquilo em que pensamos, ou seja, a gente constrói um repertório para responder a determinadas situações da nossa vida. Quarto tópico, pensamos com as ideias contidas na memória funcional, que só pode ser acedida a alta velocidade a partir da memória armazenada no cérebro, ou seja, a gente, querendo ou não, a gente tem memórias armazenadas. Por exemplo, quando a gente cai de bicicleta, a gente tem aquela memória do que a gente fez errado e como a gente pode corrigir. Isso está relacionado ao empilhamento de memórias que a gente tem no nosso corpo e na nossa mente. Então, quando a gente adquire novas memórias, a gente tem um repertório e tem respostas a determinadas situações diferentes. Por isso que a memória, o armazenamento da memória é tão importante, porque você cria um repertório e sabe responder de forma mais assertiva a determinados tipos de situações. E quinta, o exercício da memória desenvolve esquemas de aprendizagem, uma memória que promove uma capacidade acrescida de aprender. A aprendizagem está muito relacionada à memória. Quanto mais a gente armazena informação, maior tanto aumenta nosso repertório, tanto promove a capacidade de aprender. Quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue desenvolver a nossa memória. O próximo tópico é respondendo a pergunta: o que é necessário para a gente adquirir e ter memória? Então vamos entender um pouquinho? Para a gente ter uma memória armazenada, é necessário a gente ter motivação, observação e método. Primeiro a gente precisa ter um motivo para aprimorar e adquirir aquela memória, aquela informação que se transformar em memória.
Depois a gente precisa observar como a gente vai adquirir aquela memória, se é vendo, ouvindo, escutando, mexendo, seja sinestésico, seja visual. Então, essa observação é muito importante para aí a gente desenvolver um método de memória. O autor traz alguns métodos que eu também vou estar trazendo aqui para que você entenda. Mas primeiro você precisa de uma motivação, um motivo para a ação para você fazer aquilo. Depois uma observação de como você vai fazer aquilo. E por fim um método que você irá desenvolver para armazenar essa informação. Logo após, como armazenar uma alta quantidade de informações? Aqui, gente, é o fator chave que conecta gerações há milênios e hoje quem faz muito sucesso nas redes sociais fazem isso, que é a criação de histórias. Como você conta a história, por exemplo, da criação, conta sobre um celular, conta a história sobre esse celular. Como que você se apresenta? Conta a história sobre isso. Mas a história tem certos altos e baixos que você tem uma gangorra emocional para você saber expor da maneira correta. Mas para a gente armazenar informação é muito importante a gente criar a história. E dentro disso o autor fala, faça de trás para frente. É muito fácil a gente contar uma história e falar assim, no filme aconteceu isso, 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 isso e isso. Mas volta de trás para frente. Será que você consegue fazer? Até em palestras do autor, ele cita no livro que ele consegue, se der 500 palavras para ele, ele consegue falar todas de trás para frente, porque ele aprimorou isso dia após dia. E a memória é exatamente isso, é um músculo que você se desenvolve, assim como eu falei lá na aula de disciplina, se você quiser conferir, que é um músculo que você se desenvolve e vai se aprimorando dia após dia. Então a memória é exatamente isso. Você criar histórias é responsável por você armazenar de forma inteligente a informação. Se você está gostando desse conteúdo, já deixe seu like, porque a Academia Informacional está aqui para te ajudar, não só na memória, mas também a adquirir novas informações que te servirão para a vida. E se você quiser adquirir esse livro, o link do livro está aí na descrição para que você compre e aprimore ainda mais e beba direto na fonte, que é o autor Jim Kwik, que ele traz insights fenomenais. Dentro da parte de memória, ele traz um assunto de suma importância que você já viu em outras aulas sobre isso, que é o foco. O foco relacionado à visualização, à associação, à emoção e à localização. Esse foco é responsável por a gente armazenar de forma de uma maior qualidade a informação, já que quando a gente visualiza, associa as memórias que você tem, os cheiros, o visual, e você atribui uma emoção a isso, você se localiza no espaço. Então, todos esses passos aqui são importantes para você adquirir sua memória. Vamos supor que você quer aprender o nome de uma pessoa, que é uma dica que eu vou dar lá no final, que o autor também traz. Associa uma visualização, associa a outras coisas que você conhece, trabalhe sua emoção e tenha um senso de localização. Então, essas 4 dicas, elas são complementares para que você tenha uma memória melhor. Então, a focalização na visualização, na associação e na emoção e na localização são responsáveis por você desenvolver a sua memória. Depois, ele traz um método, porque aqui em cima ele falou que é necessário um método. Então, ele traz um método para te ajudar a memorizar melhor. E esse método tem 5 passos. O nome do método é LOSI. Vem do poeta grego Simônides de Seuss e ele trabalha 5 tópicos para a gente desenvolver a nossa memória. Primeiro, a gente tem que identificar os 10 principais pontos a abordar na sua apresentação. Podem ser palavras-chave, expressões ou talvez citações que queira incorporar. Eu trouxe um exemplo aqui, o mapa conceitual, ou também você pode estar trazendo um mapa mental, que você destrincha, coloca as 10 principais palavras que você quer trazer, e a partir disso você adquire uma teia de aranha de informações. Essa informação está relacionada a essa, está relacionada a essa, e também, de certa forma, cria histórias para você assimilar melhor toda aquela informação. O segundo tópico que ele aborda, agora, imagine um lugar que você conhece bem. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Bem, eu frequento essa cafeteria que é aqui em Goiânia, o nome dela é Boulevard, e tem esses lugares muito bonitos que vocês podem ver aí na foto. Vamos supor que eu quero lembrar, memorizar um conceito administrativo do meu curso, planejamento estratégico. Eu traço as 10 principais palavras-chave e imagino-me nesse lugar aqui. Eu entro nessa portinha aqui, vejo, vou na recepção e cada palavra eu associo a um local. E assim vai. O autor fala exatamente isso, para a gente associar o lugar que a gente está a palavras-chave. Planejamento estratégico, tomada de decisão, coloco aqui no caixa. Aí coloco, vi um bolo. Nesse bolo eu coloco disciplina, vamos supor. E assim vai indo. Cada lugar você coloca uma palavra-chave.
Depois, considere um caminho por esse local. Se for uma divisão da sua casa, por exemplo, imagine entrar nela e percorrê-la. Identifique 10 localizações dessa divisão que possa visualizar rapidamente. Foi o que eu expliquei aqui no tópico 2. Depois de ter escolhido 10 localizações, atribua um ponto principal do seu discurso a cada uma delas. E, por fim, ensaie a apresentação usando seu percurso pelo local como ferramenta para recordar cada uma das primeiras mensagens da apresentação. Ou seja, você vai traçar um local e nesse local você vai colocar 10 palavras ou 20 palavras, né? Depende do que você quer abordar. E se imagine andando nesses lugares e essas palavras estão nesses lugares. Fecha o olho e imagine isso aí agora. E vai apresentando o que você quer trazer. Vamos supor que no primeiro cômodo você colocou a palavra decisão. O que você quer trazer na sua abordagem sobre decisão? E assim você vai criando histórias. Você percebe como que a história conecta, como que a história é responsável por trazer e armazenar a informação e se tornar em memória. Então a criação de histórias consiste no método Loci. Esse método é responsável por você armazenar de forma mais profunda, de forma mais perene a informação. Gente, me permitam fazer uma pausinha aqui na nossa exposição sobre o nosso livro para falar um pouquinho da animação que eu comecei a falar lá no início da nossa aulinha, que é Procurando Nemo e, consequentemente, Procurando Dory. É uma animação incrível que eu acredito pessoalmente que a animação tem muito a nos ensinar sobre coisas de certa forma banais que passam para as crianças, mas que tem uma teoria, uma fundamentação muito profunda sobre as nossas relações, as nossas vivências e tudo mais. Então, quando o autor dessa animação traz a personagem procurando Dory, de certa forma é uma crítica, porque a nossa sociedade está imersa num mundo de tecnologia e informação no qual as pessoas não sabem, não armazenam tanta informação, mas as informações são necessárias para a gente formar o nosso eu e formar uma pilha de conhecimento que nos tornarão um ser humano e colocará em prática. Mas lembre-se, até relacionado a Dory mesmo, a memória é uma construção, um músculo que você pratica dia após dia. Você precisa ter a crença de que você vai armazenar aquela informação, mas você sempre tem que estar cercado de pessoas que estimulem você também a isso. A Dory, por exemplo, tinha amigos que estimulavam ela. Você precisa fazer isso, e sabia também das limitações. Então, saiba das suas limitações, mas também saiba se aprimorar com o tempo. E a animação Procurando Dory ajuda exatamente nisso. Saiba suas limitações, saiba quem está disposto a te apoiar, saiba como você pode melhorar isso. E nesse vídeo eu trouxe exatamente conceitos para te ajudar melhor na memorização. Mas lembre-se, criação de histórias é essencial para você aprimorar sua informação. Como indicação, assista a animação Procurando Dory e Procurando Nemo, porque elas são fantásticas. Vou trazer mais vídeos de animação aqui para vocês, que eu tenho certeza que irá ajudar muito a sua formação. E os dois últimos tópicos para você é para recordar coisas que estão muito no nosso dia a dia. Primeiro é o nome e depois palavras estrangeiras, vocabulários de outra língua, que são duas dicas fundamentais para você memorizar e ter uma capacidade de armazenar informações muito melhor. Até se relaciona a um trecho de Dory que eu vou estar colocando aí pra vocês, que o pai do Nemo tá perdido e ele fala: onde tá meu filho, onde tá meu filho? Ela tá levando e ela esquece do que tá acontecendo. Pra não acontecer isso, você não esquecer o que você está fazendo e não se relacionar com a Dory, vamos a essas dicas que o autor traz. Primeiro, uma maneira rápida de recordar o nome de toda pessoa é você acreditar que você consegue, depois exercitar, tipo, o nome da pessoa é Juliana, e você, Juliana. Toda vez que você for conversar, você vai dizer: Juliana, Juliana, você fez isso? Juliana, o que você está fazendo? Juliana, faz isso. Depois começar a usar. Exercita, diz e usa. Começa a usar toda essa informação. Primeiro você acredita, depois exercita, diz, usa, pede, visualiza e finaliza. Faça isso várias vezes, que é um exercício simples para você exercitar sua memória. 3, 4, 5, 6, 7 passinhos para você lembrar o nome de qualquer pessoa. Comecei a usar isso, comecei a lembrar muito mais o nome das pessoas. E se você usou esse método e deu certo, coloca aqui nos comentários colocando sua experiência realmente, se funciona, se não funciona, qual é a sua sugestão e dicas e etc. Depois, uma maneira rápida de recordar o vocabulário e línguas, cria associações de palavras e crie cenários e cenas, ou seja, você vai criar histórias novamente, você vai associar, por exemplo, o nome cadeira, pega cadeira em diversos idiomas, então você cria uma história
para lembrar o nome cadeira em diversos idiomas. Então é uma prática. Como vocês puderam ver, toda a parte de memória que o autor Jim Kwik traz relaciona-se exatamente com o exercício. Você tem que acreditar e exercitar dia após dia a sua memória. Você não vai ser um gênio da memória, de lembrar de todos os nomes, tudo que você precisa, não. Hoje a gente tem a tecnologia para nos ajudar a armazenar informações, mas não só usa a informação, a tecnologia para armazenar informação. Lembre, exercite, anote, revise. A revisão é muito importante para a memorização, até tem outras aulas sobre estudo da playlist, inclusive desse livro. Então revise, volte, assista essa aula de novo se você precisar para lembrar todas as informações que eu trouxe aqui, porque é um exercício. A vida é um eterno exercício de tentativa e erro, na qual você vai adaptando as suas situações. E se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like para apoiar esse canal. Se você quiser ver também animações que se relacionam a conceitos de livros, filmes, já deixa aqui nos comentários, deixe seu like para saber que você quer conteúdos como esses aqui no canal. Se inscreva, porque semanalmente a gente está lançando vídeos como esse. E deixei uma playlist aqui para você acompanhar toda essa maratona do Livro Sem Limites que a gente está fazendo aqui no canal, porque tenho certeza que irá te ajudar a não só desenvolver uma memória melhor, mas estudar de forma melhor, se interagir de forma melhor, ter uma mentalidade sem limites. Então, te espero no próximo vídeo e pratica ainda hoje um desses tópicos que te ajudarão a memorizar melhor as informações. Até mais!